é incrível, a igreja é uma celebração, amém? Celebramos a Cristo, amém? E também celebramos uns aos outros porque nos amamos de todo coração, amém? Então, vamos estudar hoje a palavra de Deus. Se você está na região oeste, você sabe que estamos estudando o livro de 2 de Samuel. E a semana passada nós vimos 2 de Samuel, capítulo 11. Hoje vamos estudar um capítulo só. Vamos estudar 2 de Samuel, capítulo 12. Amém? Amém. Vamos lá, 2 de Samuel, capítulo 12. Mas para os que não estiveram na pregação, vou explicar um pouquinho o que aconteceu em 1 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel 11 é talvez um dos capítulos mais tristes da Bíblia e da vida de Davi. Infelizmente, em 2 de Samuel 11, Davi comete adultério com Batseba. Lembram? Ele não somente comete adultério, o adultério termina em a gravidez de Batseba. Então, ela fala a Davi: eu estou grávida. Ainda que Davi já tinha como 10 mulheres. Quem explica que o homem nunca está satisfeito. Por vezes você tem que estar satisfeito com a mulher que Deus te deu, amém? Ou o marido que Deus te deu, amém? Amém. E depois que aconteceu isso, Davi trata de que o marido de Batseba, Urias, volte do exército para que esteja com sua mulher e falar que o filho é de Urias, o marido de Batseba. Mas não acontece, porque como Urias é um homem de honra, ele não dorme na sua casa quando ele volta a Jerusalém, porque estava em meio de guerra. Então, Davi tem um plano muito feio. Ele basicamente mata a Urias. Ele manda uma carta por meio de Urias a Joabe, o capitão do exército, falando que quando esteja a batalha mais forte, deixe na frente a Urias. E acontece, Urias morre, Batseba tem luto por seu marido, e Davi se casa com Batseba, que é viúva nesse tempo, e aí encobre tudo falando que o filho foi deles. Então, a Bíblia fala aqui, vamos aqui, 2 de Samuel 11, versículo 27, último versículo, fala: passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então ele fez o que quis e não teve nenhuma consequência. E às vezes nós pensamos assim: nossa, tem tanto coisas ruins acontecendo no mundo e não tem consequências. Tem crimes e não tem consequências. Tem coisas ruins que acontecem e não tem consequências. Por que Deus? Aqui fala, não agradou a Deus. O que temos que entender é que sempre tem consequências. Mas às vezes não vem no nosso tempo, vem no tempo de Deus. Amém? Então agora vamos ler o capítulo 12 e vamos ver o que aconteceu com Davi. Amém. O título da aula hoje é: ame ser corrigido. Amém. O ser humano odeia ser corrigido. O ser humano não gosta da correção. E ainda quando somos corrigidos, não respondemos bem. Infelizmente, é nossa natureza humana, porque todos nós, no interior, somos orgulhosos. Mas para ser discípulos de Jesus, amém? Para ficar fiel por toda a tua vida, você precisa ser humilde, amém? Amém. E você e eu precisamos amar a correção. Vamos a 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Fala: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha.
senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Uau, paremos aqui um segundo. Então, incrível. Aqui a Bíblia fala no versículo 1 que o Senhor foi Deus que enviou Natã, o profeta, a confrontar a Davi. Que interessante. Deus enviou Natã a confrontar a Davi, mas não enviou confrontar a ele quando ele pecou. Enviou confrontar a ele mais de 9 meses depois. Porque a criança já tinha nascido, verdade? Então, era criança ainda. Então, Deus esperou mais de 9 meses para confrontar a Davi com seu pecado. Por quê? Por que esperar tanto? Por que não tratar imediatamente o pecado de Davi? Por quê? Não sei. Amém? Não sei, a verdade, não sei. Não estava naquele tempo. Desculpem, amém? Mas o que eu sei é isto. Você tem que ter tato para quando confrontar as pessoas com seu pecado. Alguns de nós pensamos quando um irmão peca: nossa, tem que lidar com ele agora, amém? Se não lidar com ele, você está tolerando o pecado, está no mesmo pecado. É verdade. Chega um momento que você está em pecado por não lidar com o pecado do seu irmão. Ainda assim, tem que esperar o tempo correto para poder falar com seu irmão. Não é que você fala tudo o que você sente. Não, você tem que orar a Deus, tem que pedir sabedoria para saber como falar com esse irmão e essa irmã. Por quê? Porque esse irmão e essa irmã é orgulhoso igual que você. E tem que saber chegar ao coração do irmão. Também, olha isto. Natã não falou direto a Davi: você foi adúltero e vai ter muitas consequências de Deus. Não, ele fez uma história. Ele contou a história do homem pobre com sua cordeira e do homem rico com muitos bois e cordeiros. E que o homem rico teve um visitante. E quando quis dar uma comida para ele, não pegou dos seus muitos bois e cordeiros, pegou a cordeirinha do pobre. E Davi ficou com raiva. Davi ficou: esse homem deve morrer. Por quê? Porque Natã, em sua sabedoria, sabia como chegar a Davi. Davi era uma pessoa muito emocional. Ele gostava das histórias, amém? Se ele viver agora, estivesse olhando filmes sempre, amém? Davi era uma pessoa artística, tocava harpa. Davi era um ator, ele dançava perante o Senhor, amém? Ele era oposto a que eu sou, amém? Era uma pessoa muito artística, amém? Como Paulo, amém? Aqui atuava, não? Definitivamente não como Renato, amém? Mas era uma pessoa artística, criativa. E Natã usou sua sabedoria para chegar a ele. Nosso primeiro ponto é: coragem ou indiferença? O que você vai ter com seu irmão na igreja? Você vai ter coragem para ajudar ele espiritualmente? Ou você vai ter indiferença? Muitas igrejas, quando os irmãos estão em pecados, não fazem nada. Não fazem absolutamente nada. E quando você não faz nada, o pecado continua a crescer na igreja,
até que destrói a igreja. Coragem é uma diferença. Você tem que ter coragem para falar com seu irmão. Mas ainda assim, tem que falar com tato, amém? Tem que esperar o tempo certo, amém? E tem que falar da maneira correta para chegar ao seu irmão. Vou dar um exemplo da minha vida, amém? Se em meu casamento com Linda, eu cometo 99% dos erros, amém? Mas Linda, de vez em quando, comete 1% dos erros, amém? Então, vamos supor que ela cometeu esse 1% do pecado, amém? E eu tenho que falar a ela sobre o seu pecado. Se eu falo com Linda com raiva, como, por que você fez isto? Não, é por quê? Coloco uma cara feia, não? Não, por que você fez isso? Se eu falo com raiva a ela, o que vai acontecer? Ainda que eu fale exatamente o que ela precisa ouvir, ela não vai escutar nada do que eu falei, zero. Ela somente vai ver a forma que eu falei a ela. Entende? Então você, com minha esposa, com os irmãos, eu tenho que ter cuidado de como falar. Não somente falar a verdade, tem que falar a verdade, como fala a Bíblia, é um espírito de amor. Amém? Então, muito importante para nós controlar nossas emoções quando o irmão peca. Amém? Os irmãos vão pecar, mas você tem que falar com o irmão, mas falar com o irmão com espírito de amor. Não colocar a cara feia com irmão, não? Não, você pecou, não? Tem que falar com espírito de amor, amém? Então, muito importante, um casal que eu estou muito orgulhoso deles, que tem respondido ao discipulado, é Renato e Maria José, amém? Então, estou muito orgulhoso de Renato e Maria José. Eles têm, nós discipulamos, quando discipulamos casais, entramos no matrimônio, amém? E eles têm respondido muito bem. Eles têm mudado. Eu acho que eles estão agora melhor que nunca em seu matrimônio, amém? Então, parabéns, irmão. Muito bom, amém? Como você sabe se alguém está bem no matrimônio? Olha a mulher, amém? Nunca olhe ao homem, amém? O homem está enganado. Como está o matrimônio? Bem, tudo bem, perfeito, não? Perfeito, não pode estar melhor. A mulher, como está o matrimônio? Começa a chorar, não? Então, irmãos, coragem ou indiferença? Segundo ponto, vamos seguir lendo aqui. Segundo Samuel, vamos ler como o que termina falando Natã a Davi. Versículo 7. Fala, você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor. Dele a nação de Israel, Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por quê? Você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Uau! Aqui o profeta Natã fala as palavras de Deus a Davi. Que fala ele? Ele fala algo muito forte. Ele fala, você matou Urias o hitita.
Você levou a mulher dele. E por isso você vai ter consequências. 3 consequências. Primeira consequência, você vai ter espada na sua família. Vai haver violência em sua família. E vemos que depois os filhos se matam. Vai haver violência em sua família. Número 2, você foi adúltero, as mulheres de vocês vão ser dado a outro homem. Número 3, infelizmente, o menino que você teve vai morrer. Uau, que consequências. Davi fala, pequei. Aí Davi já se quebranta. Eu pequei contra Deus. E Deus fala, eu perdoei seu pecado. Você não vai morrer. Por que fala, você não vai morrer? Porque uma lei do Antigo Testamento era que se você era adúltero, você tinha que morrer. Você e a pessoa que adulterou. Então, de acordo à lei, Davi tinha que ser apedrejado aqui. E também Batseba. Mas Deus tem misericórdia com eles, amém? E fala, você não vai morrer. Tudo bem, não vou matar você. Mas o menino vai tomar o lugar de você. O menino vai morrer. Forte. Forte. Segundo ponto. Consequências ou não consequências. Você vai ter consequências quando você peca. Deus pode perdoar seu pecado. Interessante. Deus te pode perdoar, amém? E Deus, se você se arrepende, te vai perdoar, amém? Amém. Deus te perdoa os pecados. Ele te perdoa. Se você busca Deus. Mas, ainda assim, você vai ter consequências. Está muito forte, não? Eu não gosto desse ponto. Ninguém gosta desse ponto. Deus te perdoa. Mas você vai ter consequências. Você vem no reino de Deus e se torna discípulo e tem muitas dívidas. Você vai ter as consequências das dívidas. Você entende? Deus perdoa, mas você ainda tem que pagar essas dívidas e vai atrapalhar a sua vida. Deus te perdoa, mas você tem consequências em sua vida. Você é uma pessoa imoral, entra no reino de Deus. Deus perdoa toda a imoralidade, você é virgem aos olhos de Deus quando entra no reino de Deus, amém? Amém. Ainda assim, você vai lutar com impureza. Vai ter pensamentos impuros, vai lutar contra esse pecado sexual em sua vida. Vai ter uma consequência, Deus entregou você esse pecado. Você vai ter lutas nessa área. Então, Deus te perdoa, mas você tem consequências. Por que Deus faz isso? Parece injusto, não? Não parece injusto? Um pouquinho. Mas na verdade, não é injusto, é amor. Porque os que somos pais aqui, temos filhos. Se meu filho Felipe faz algo ruim, eu falo, filho, tudo bem, eu perdoo você. Próxima vez, faz a mesma coisa, ruim. Eu falo, filho, é menino, tudo bem, eu perdoo você. E eu nunca ensino a ela, eu não corrijo a ele o que vai acontecer. O filho vai crescer muito mal emocionalmente e não entender a vida. Nós como pais entendemos que ainda nossos filhos precisam, às vezes, ser corrigidos. Quanto mais Deus, que Ele nos conhece melhor, entende o que nós verdadeiramente precisamos. Amém? Amém. Eu lembro um irmão lá que estudou a Bíblia em Los Angeles, quando estava lá. O nome dele é César Limão. Eu estudei a Bíblia com ele quando tinha 18 anos. Ele estava no primeiro ano na universidade. Mas ele tinha consequências terríveis já no primeiro ano na universidade. Ele estava fazendo drogas, muitas drogas. É mais, ele foi conhecido, ele estava high, ele estava debaixo da influência das drogas quando foi compartilhado a sua fé. Malton compartilhou com ele, ele estava com os olhos vermelhos fumando maconha. E foi compartilhado, amém? Ele veio à igreja, já tinha uma filha, por sua imoralidade, teve uma filha, a filha é uma bênção de Deus, amém? Mas ele, 17 anos com filha, e não estava bem na universidade. Então, aos olhos do mundo, você fala, nossa, que esperança tem esse rapaz, não? 17 anos, problemas com drogas, já com filha, e não é bom estudante ainda. O pai paga a universidade, mas não é bom estudante. E o que aconteceu? Ele estudou a palavra de Deus, amém?
Ele se arrependeu. Ele se tornou um discípulo de Jesus, amém? E o que mais ajudou a ele, eu falava bastante com ele, foi a sua filha. O fato que ele tinha 18 anos naquele tempo, e tinha uma filha, e não estava nem namorando com a mãe da filha, isso quebrantou muito seu coração para buscar a Deus. Ele falou, eu preciso de Deus. Por quê? Porque, uau, eu tenho uma filha com essa idade. Que esperança eu posso dar para ela? Ele buscou a Deus, ele se arrependeu, se tornou um discípulo incrível por as consequências de seu pecado. E ele agora, irmãos, ele agora é um evangelista no reino de Deus, amém? Ele se casou, ele lidera a igreja em Portland, Oregon agora, amém? É um dos evangelistas mais animados do reino, é muito jovem, agora tem como 23, 24 anos, e ele é um homem incrível para Deus. Ele já tem seu mestrado em ICCM, amém? É super inteligente, terminou a carreira, estudou matemáticas, e terminou sua graduação em matemáticas, e um homem incrível, se casou com uma mulher incrível, agora vai ter seu segundo filho com ela, e ele cuida da sua pequena filha também, amém? Então, por que essa história triste terminou na história alegre? Por quê? Porque ele entendeu as consequências de seu pecado e usou essas consequências para aproximar-se de Deus, amém? Temos que entender que quando sofremos, Deus é um Pai incrível. Ele nos disciplina, amém? Mas nos disciplina para nosso bem, amém? Sigamos lendo. Versículo 15. Lembra que Deus fala que o menino vai morrer. Vamos ler no versículo 15 aqui. Amém? Fala, depois que Natal foi para casa, o menino da mulher de Urias, que dera a Davi. Depois que Natal foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderia cometer alguma loucura. A criança ficou doente. Davi não dormiu na sua cama, ficou deitado no chão, não comeu, jejuou por esses 7 dias. Ele estava destroçado, sofrendo muito por a sua criança. Finalmente, a criança morre. E os conselheiros deles ficam muito preocupados. Eles pensam: nossa, se ele está assim de mal, quando a criança está doente, o que vai acontecer? Agora que ele vai saber que a criança morreu, ele pode cometer alguma loucura, ele pode suicidar-se, pode ser algo horrível. Isto vai ser ruim. O que vai acontecer agora? Vamos ver o que acontece. Versículo 19. Fala: Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que eres assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e juraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver.
Mas agora que ela morreu, por que devo jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu iria até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou a sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Uau! Davi reagiu completamente diferente a como o mundo reage quando sofremos. Davi, quando morreu criança, se levantou do chão, tomou banho, se perfumou, comeu, pediu comida, consolou a sua mulher, teve outro filho com ela, e perguntam a ele: por que, Davi, você fez isso? Não entendemos. Você estava muito sofrendo, muito triste, e porque iria acontecer isso, e quando acontece, você fica normal? Ele fala: eu pensava que Deus poderia mudar sua mente. Davi entendia as escrituras, porque Deus pode. Eu pensava que Deus poderia mudar a sua mente, ainda que ele falou que a criança iria morrer. Mas quando Deus não mudou, o que mais posso fazer? A criança não vai voltar a mim, mas eu um dia vou voltar a criança, implicando que as crianças são salvas e vão nos céus. Amém? Amém. Um dia vou voltar a criança. Então, já recebi a disciplina de Deus, vamos para frente e fazer a vontade dele. Uau! Que coração, amém? Amém. Terceiro ponto: alegria ou tristeza? Alegria ou tristeza? Quando você sofre por seu pecado, quando você sofre por X razão que você não entende, você tem que entender que Deus é soberano. A soberania de Deus implica que todo ruim na sua vida, Deus permite ou Deus faz para teu bem. É isso que a soberania de Deus ensina. Que tudo ruim, todo o bom, todo o que acontece na tua vida, Deus permite para teu bem. Implicando que você nunca é uma vítima. Você não é vítima. Ninguém aqui é vítima. Todos aqui temos que tomar responsabilidade por nossa vida. Então, quando algo ruim acontece, amém, aconteceu, Deus me disciplinou para o meu bem, vamos para o frente. Olha Hebreus, capítulo 12, vamos lá. Hebreus 12, versículo 4. Fala, Hebreus 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus o trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? A Bíblia ensina que nossas dificuldades, nossos sofrimentos, são para treinar-nos e ser mais como Cristo. Amém? Amém. Então Deus está em controle na nossa vida. A maioria de nós ficamos deprimidos, não porque temos um problema químico de depressão, ainda que tem pessoas que têm. A maioria da depressão é por nosso pecado, porque não entendemos a soberania de Deus. Não entendemos que Deus permitiu algo na nossa vida, nós ficamos com raiva, essa raiva la tornamos interna e ficamos com depressão. Depressão é raiva internalizada. Como se fala? Internalizada. É raiva internalizada. Você não aceita o que aconteceu com você e você internaliza isso e fica deprimido. E você fere sua vida. Por quê? Porque não entende a Deus. Que Deus permitiu essa dor na sua vida. Quando você entende isso, você fica em paz. Em paz. Você fica em paz. E você pode ir para o frente.
Todos nós temos sofrimentos de nosso passado, seja pai, mãe, ausência de pai, abuso verbal, abuso físico, ainda alguns abuso sexual. Todos nós temos um passado da pobreza, todos nós temos um passado no qual você sofreu. Mas é esse passado que te levou a Deus. E esse passado que te levou a Deus deve ter paz agora, neste tempo. Você está feliz, amém? Pelo menos eu estou no reino de Deus, amém? E agora eu posso fazer a vontade de Deus. Se meu pai não tivesse sido ausente, eu nunca tivesse buscado a Deus. Se não tivesse sofrido, eu nunca tivesse buscado a meu Deus, amém? Você vai sofrer. Você sofreu. E honesto, você vai continuar sofrendo no reino. Você vai seguir sofrendo. Por quê? Porque Deus te vai disciplinar por teu pecado. Por quê? Porque Ele te ama. Eu lembro, em meu caso, no ano 2012, eu acho, no segundo ano aqui, eu estava animado como missionário, mas um dia, jogando basquete, lá em Parque Ibirapuera, eu quebrei meu joelho. Mas quebrei meu joelho ruim. Foi uma ruptura patelar, que é uma das piores rupturas de tendão que você pode ter no seu joelho. Até o dia de hoje tenho dor. Ontem tinha dor no meu joelho. E eu era uma pessoa que sempre fez muitos esportes. Artes marciais, basquete, beisebol, esportes de beisebol de lá, né? Beisebol, futebol americano. Eu gostava muito dos esportes, amém? E sempre fazia. E Deus tirou isso de mim, de um dia para outro. Desde que aconteceu, não tenho jogado basquete mais. Não vou jogar, porque tenho muito medo de ter outra lesão em meu joelho, amém? Mas, por que Deus fez isso? Eu tive que orar a Deus. Por que Deus permitiu isto na minha vida? E eu entendi a escritura aqui em Hebreus. Deus me estava disciplinando. Por que Deus me está disciplinando? E eu notei que era por quatro razões porque Deus fez isso. Número 1, eu estava tendo pensamentos impuros. Não estava masturbando ou lendo pornografia, mas estava tendo pensamentos impuros na rua. Número 2, eu não estava evangelizando tanto. Ainda sendo evangelista, não estava evangelizando. Que tipo de evangelista é esse? Você é evangelista, mas não evangeliza. Ridículo. Evangelizava, mas não era radical evangelizando. Número 3, raiva. Eu ficava muito com raiva com lindas crianças. E número 4, estava distraído. Estava pensando muito em esportes, em coisas que não têm a ver com Deus. E quando eu entendi isso, eu fiquei feliz. Porque eu falei, nossa, que bom que Deus me disciplinou. Porque se Deus não me tivesse disciplinado, e eu tivesse continuado com meus pecados, crescendo cada vez mais, eu tivesse caído da fé. Eu estivesse não lidando a igreja mais, não sei o que aconteceria com o meu matrimônio. Deus me salvou por meio da dor. Amém. E essa dor é uma dor por o resto da minha vida. Meu joelho vai doer por o resto da minha vida. E eu não posso fazer... eu gosto muito de academia, isso tudo. Eu não posso fazer esteira. Eu corro depois de 10 minutos, dói. Eu não posso fazer bicicleta, dói. Mas isso é bom para mim. Por quê? Porque eu sou orgulhoso. E Deus teve que disciplinar-me por o resto da minha vida. Eu preciso de outra operação no meu joelho. Mas eu não quero fazer, amém? Mas é Deus disciplinando-me porque Ele me ama. Amém? Amém? Então, e em tua vida, como tem sido? Em que Deus está disciplinando hoje? Em que Deus está disciplinando por teu orgulho? Amém. É muito importante, irmãos, que ter um coração para Deus, amém? Amém. Irmãos, nossa igreja, nosso movimento de igrejas que temos aqui em São Paulo, é um movimento novo de igrejas, que cresceu por dor, amém? Nós fomos formados por dor, amém?
Mas essa dor está dando muito fruto ao redor do mundo, amém? Este ano, 2015, você ouviu as notícias? Se plantou a igreja em Moscou, amém? Se plantou a igreja em Manila, Filipinas. Se plantou a igreja em Sacramento, Califórnia. Deus está trabalhando, amém? No ano 2016, vamos implantar a igreja lá em Dubai. Amém. Uma nação muçulmana. Emirados Árabes Unidos. Uau! Vamos implantar a igreja, se Deus permitir, também em Lagos, em Nigéria. Amém? Uma nação super, hiper pobre. Mas nós vamos lá. Amém? Porque o reino de Deus vai a nações pobres também. Todas as nações são iguais para Deus. Amém? Estamos plantando em Nigéria antes de plantar a Suíça, por exemplo. Antes de plantar umas nações ricas. Por quê? Porque nós queremos chegar às cidades que têm mais população, para salvar o maior número possível. Amém? Amém. Vamos implantar a igreja em Bogotá, Colômbia. Amém? Em 2016. E a igreja de Seattle, Washington também, em 2016. Que bom, importante implantar igrejas nos Estados Unidos, porque eles mandam dinheiro para as missões. Amém? Amém. E salvam almas também lá. Em 2017, irmãos, é incrível. Nós estamos sonhando, estamos planejando, estamos orando para implantar a igreja lá em Rio de Janeiro. Amém? E também estamos orando e sonhando, não de aqui, mas de Santiago, implantar a igreja lá em Lima, Peru. Amém? Muito bom. Peru muito bom. Uma das minhas comidas favoritas é de Peru. Amém? Eles têm ceviche, não? Que é incrível. Amém? Então, irmãos, alegria ou tristeza é a sua opção. Amém? Vamos terminar o capítulo em 2 de Samuel 12. Vamos terminar aqui. Vamos lá. 2 de Samuel 12, vamos lá. Versículo 24. Fala. Depois Davi consolou a sua mulher, Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com mensagem para Davi. E Natã deu ao menino o nome de Jedidias, que significa amado pelo Senhor. Amém? E esse filho se tornou o próximo rei de Israel depois de Davi. Amém? 26. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá, dos amonitas, e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora, convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista. Senão, eu terei fama de havê-la conquistado. Então, Davi convocou todo o exército e foi para Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Amém? Irmãos, incrível. Lembram no capítulo 11 por que Davi pecou? Por que Davi foi adúltero? Porque fala que, vamos ler, primeiro capítulo 11, 1. Na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e secaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Israel, em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí pecou. Davi pecou porque, em vez de estar na batalha, ele ficou em casa. Mas aqui foi diferente. Davi
depois de todo o seu dor, depois de todo o seu sofrimento, ele se arrependeu. Ele foi à batalha. Ele liderou o exército. Ele foi para Ramá e depois ainda colocou essa pesada coroa de 30 e algo quilos em sua cabeça. Imagina a coroa. Ele colocou a coroa na sua cabeça. Ele liderou a batalha. Quando pecou, não liderou nas batalhas. Último ponto: arrependimento ou conforto. Davi se arrependeu, amém? E liderou as batalhas do Senhor. E foi incrível a vitória que Deus lhe deu. Muito importante nós arrependermos, amém? E liderar as batalhas do Senhor. Um discípulo de Jesus deve sempre estar na batalha. Ou você está batalhando para Deus, ou Satanás está batalhando em contra de você, amém? Temos que estar evangelizando, irmãos. Essa é uma coisa que nos separa das igrejas religiosas. No mundo, quase ninguém evangeliza. Nós evangelizamos, amém? Compartilhamos nossa fé com pessoas. Convidamos pessoas à igreja. Convidamos pessoas a estudar a palavra de Deus, amém? Nos envolvemos em estudos bíblicos com nossos amigos, amém? És um discípulo de Jesus. Ele está lutando as batalhas de Deus, amém? Lembro ontem, eu tive uma reunião, terminei com umas 9, 10 da noite, eu falei, Linda, vá para casa, eu vou ficar aqui no metrô, eu tenho que compartilhar. Tenho 10 pessoas mais para compartilhar. E eu fiquei lá, compartilhei e fui para casa, amém? Isso não é especial, não, isso é ser um discípulo, amém? Ser um discípulo, e todos os discípulos têm que compartilhar a sua fé. Irmão, como está você compartilhando a sua fé? Como igreja, irmãos, estamos em uma etapa um pouquinho interessante. Não hemos dado muito fruto no último mês. Por quê? Porque São Paulo não está aberto mais? Porque pessoas não estão abertas aqui em Brasil? Não! Não temos dado fruto porque nós não estamos abertos, amém? Nós não estamos estudando a Bíblia com as pessoas, a maioria de nós. Nós estamos com fé para convertir pessoas, amém? Eu quero chamar a igreja hoje ao arrependimento, amém? Amém. Quero chamar cada um de nós acá a arrependermos e compartilhar a nossa fé. Estar envolvido em estudos bíblicos. Por quê? Porque tem muitas pessoas abertas aqui em São Paulo. Amém. O que temos que estar abertos somos nós agora, amém? Amém. Temos que estar abertos e compartilhar a nossa fé, amém? Amém. Amém. Em conclusão, irmãos, que é o que você precisa arrepender-se? Que é que você precisa arrepender-se de seu coração? Qual é o pecado que você precisa confessar aos irmãos hoje? Que decisões temos que tomar para ser mais como Jesus? Lembrem o título da classe hoje: Ame ser corrigido. Naturalmente, odiamos a correção. Mas como discípulos, amém? Vamos amar a correção. E um dia, todos nós vamos chegar nos céus. Vamos levar o maior número possível. E para Deus seja glória. Amém. Amém.